Senhoras e senhores, Bitcoin pode estar muito perto de uma fase de recuperação e isso pode ser muito benéfico, principalmente para o token XRP. Vamos de análise gráfica, atualizações sobre o projeto aí, que está sendo muito comentado e crescendo muito no ecossistema. Um ecossistema que está passando da casa dos bilhões de dólares já sendo transacionados. Então vamos ver o que está acontecendo e vamos dar uma olhada para as possibilidades de, quem sabe, aí um rompimento para cima da casa dos 3 dólares. E aí, holders, eu sou o Kletter e sejam muito bem-vindos a esse vídeo e vamos falar da XRP, tá? XRP que nesse momento tá com preço muito relevante. Ela tá simplesmente num preço muito barato, tá? Na última vez que a gente teve uma promoção mais significativa foi lá em dezembro, lá no dia 19 de dezembro, que ela cotou $1,77. Nos últimos dias eu fiz um vídeo falando que não valeria a pena comprar altcoins naquele momento. XRP estava cotando mais ou menos aqui $2,08, $2,07 e finalmente ela caiu, tá? Por isso que eu falei que não valia a pena comprar altcoins naquele momento. Ela caiu aqui, tá com um grau de recuperação muito interessante, principalmente sendo impactado pelo nosso querido Bitcoin, que aparentemente encontrou o seu fundo novamente em $86.500. Bitcoin que nesse momento segue aqui tentando se recuperar dessas quedas bruscas e absurdas que vem enfrentado desde o dia 15 de janeiro. Parece que encontrou o fundo e está passando por um momento de respiro. Enquanto isso, a XRP vem respirando também, né, em uma crescente bem relevante, bem interessante. E galera, ó, o ecossistema da XRP está crescendo muito, tá? Se liga aqui, ó, XRP Ledger supera 2 bilhões em ativos tokenizados. 2 fucking bilhões de dólares. A XRPL ultrapassa 2 bilhões de ativos tokenizados, fortalecendo a ponte de TradeFi, que é a ruptura acima de $2,35 e pode mirar $3,70 com o potencial de $5, diz a nota. E diz aqui que ela ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares, como já mencionamos, né? E segundo a correção feita pela equipe central do Ripple, liderada por Luke Judges, o aumento decorre de ativos adicionados em dezembro, que não estavam refletindo em painéis anteriores. O XRPL já tinha mais do que o dobro do que se estimava em ativos sob gestão de tokenizados, conforme a atualização de dados. A lista de ativos está sendo indexada pela RW.XYZ, parceira da Ripple, que levou a contabilização para além das primeiras estimativas. Essa correção coloca o XRPL como uma infraestrutura relevante para a ponte entre TradeFi e DeFi com o XRP como moeda nativa, né, que governa o ecossistema. Analista vê o avanço acelerado diante do ritmo de tokenização e a perspectiva é que com o avanço o movimento de alta pode se intensificar, ainda que fundamentalmente tenha surpreendido o mercado até agora. O gráfico de 6 meses mostra que o padrão de queda, que pode romper apontando para diferentes níveis de resistência. E eles estão falando da XRP aqui, tá, gente? Belezinha? E coloca aqui, ó, indicadores técnicos sugerem um impulso com MACD em possível mudança de tendência, RSI mantendo força mesmo após recuos. O patamar de $1,90 funciona como piso recente de suporte, fortalecendo o cenário positivo, tá? Em contexto adicional, eles colocam aqui, ó, paralelamente, o ecossistema do Bitcoin avança com o projeto Bitcoin Hyper, que busca ampliar escalabilidade de Layer 2 e inicia com uma combinação de segurança de Bitcoin com a Solana, tá? Então, o mercado tá mudando, tá? O Bitcoin Hyper tá simplesmente insano e também XRP Ledger, 2 grandes ecossistemas que estão superando as expectativas com base em dinheiro, grana, dólarzinho entrando no ecossistema. E é óbvio, né, gente, que em um ou outro momento isso vai ser impactado no preço de ambos ativos, seja o Bitcoin, seja a XRP, tá? Belezinha? E galera, ó, se liga aqui, ó, ela tem um suporte aqui em $1,82, tá? E o último suporte $1,80.
perdeu esse suporte aqui, é queda. Eu não acho que vai acontecer, pelo menos no curto prazo. Ela pode testar esses suportes novamente, mas eu não sei se vai perder, até porque, galera, eu fiz uma análise de Bitcoin para vocês aí, mostrando essa perspectiva que podia acontecer no Bitcoin. Então, se você olhar 3 videozinhos atrás, a gente tem essa figura que foi sendo criada, né? A gente foi criando essa figura de triângulo de baixa, tá? Ó, quando estava mais ou menos nessa movimentação, olha aí, 3 vídeos atrás, tá? Quando o Bitcoin estava em alta, todo mundo estava falando que estava em alta, eu falei, gente, isso é uma falsa impressão de alta. A figura que eu acredito que possa acontecer é essa figura de bandeira, porque o pessoal estava acreditando que poderia ser uma figura de triângulo ascendente. Eu até trouxe no vídeo. E não é bem isso que aconteceu. E, de fato, a gente tem a bandeira. Só que o mastro está sendo rejeitado, tá? O mastro está começando a ser rejeitado nessa ponta aqui. E se a gente tiver rejeição de mastro, galera, a gente tem uma perspectiva do Bitcoin buscar mais liquidez nas zonas superiores de preço, tá? Ele fazer isso aqui, ó, ele começar a fazer isso aqui e ser impulsionado, sendo jogado para cima, coisa que já aconteceu anteriormente. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente teve aqui o Bitcoin buscando liquidez em pontos inferiores, tá? E depois a gente teve aqui, ó, uma perspectiva de rompimento de busca de liquidez mais alta acontecendo, tá? Você nota isso aqui, ó, lá em março de 2025. Então você nota isso aqui acontecendo e pode ser que a gente tenha um movimento muito similar acontecendo com o Bitcoin a partir de agora, já que ele está rejeitando aqui, ó, o próximo mastro a ser criado, que daria mais ou menos essa movimentação de queda aqui, tá, gente? Belezinha? Então, se realmente for o que eu estou pensando, a gente tem uma perspectiva mais interessante com relação ao Bitcoin e, logicamente, com relação à XRP. A gente pode ver a XRP fazer movimentos similares a esse último movimento que ele estabeleceu nesta zona aqui, tá? Então, acredito que o mercado pode começar, para dentro das próximas semanas, a ter um perfil de respiro mais relevante. Isso tudo vai, lógico, ser impactado de acordo com a macroeconomia americana e tudo mais, e outras coisas que a gente já fala, já trouxe bastante em live e tudo mais, tá? Inclusive, a gente está de retorno às lives essa semana, tá bom? Então, acredito que a gente possa ter um padrão de respiro para dentro dos próximos dias, e isso pode impactar a XRP. Lógico, essas notícias mais relevantes de XRP alcançando bilhões, né, de ativos tokenizados, movimentando grana, né, trazendo tração para o seu ecossistema, isso pode ser benéfico para que a XRP suba em patamares mais interessantes dos que estão agora, acima de $3, pode ser possível, tá? Pode ser se a gente tiver um rally mais relevante de alta do Bitcoin. Já pensou se o Bitcoin sai de $89 mil e rompe $100 mil? O que seria interessante, e muita altcoinzinha iria fazer aquele padrão explosivo de 30%, 40%, 50% de movimentação explosiva. Muita altcoin faria, XRP poderia pegar o embalo do Bitcoin, já que ela tem uma tendência relacionada ao tempo fractal gráfico do Bitcoin muito similar, ela pode fazer uma movimentação muito similar e entregar altas mais relevantes para a gente, tá bom? Então, de fato, o que eu estou falando para vocês agora é uma coisa que pode acontecer, a gente não tem certeza, até porque a movimentação e frustração do mastro está começando a acontecer, tá? E se isso aqui acontecer, a gente pode ter altas bem relevantes em XRP. Tudo é baseado na próxima movimentação que o fractal gráfico do Bitcoin vai estabelecer, tanto no diário quanto no de 4 horas, tá? Quanto também um tempo gráfico muito relevante é o semanal. A gente precisa estar positivo no tempo gráfico semanal, já que a gente fechou a semana passada no negativo. A gente vinha tentando se recuperar e a gente fechou a semana passada no negativo. A gente precisa fechar acima de $93 mil essa semana para a gente se manter mais relevante com relação ao mercado e a XRP ser impactada de forma positiva. Concorda ou não concorda com essa minha análise gráfica, com esse modo de pensamento que eu trouxe para vocês aqui? Deixa aqui nos comentários o que você acha. XRP $3, $10, $50? Coloca o preço que você acha que a XRP vai bater e o preço que você espera que ela bata para você vender finalmente os seus tokens. Coloca aqui embaixo. Bora para cima, valeu, fui.